Ontem foi feriado nos Estados Unidos, né? Memorial Day. Hoje, retomando o mercado por lá, já abre. Os futuros funcionaram, né? Enfim, por mais que não tenha tido pregão regular, os futuros funcionando. 0,5 de alta para o S&P. É, Dow Jones perto do 0 a 0. Nasdaq 1,33. Nasdaq, inclusive, vem sendo o destaque de alta, né? Nas últimas semanas aí no mercado americano. E o Russell 2000 perto do 0 a 0 também. Índices europeus perto do 0 a 0. Ásia, 0,30 de alta para Nikkei. Hang Seng com 0,24 de alta também encerrado. O que temos até então, aparentemente uma sessão positiva até então, né? Projetando para abertura, olhando para os mercados lá fora. Potenciais catalisadores para o dia de hoje. Vamos filtrar aqui por alta importância, que acaba sendo relevante. Então, no Brasil, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, sem muitas divulgações relevantes na data de hoje, que podem eventualmente causar vamos chamar de choque de preço, né? Quando o preço oscila bruscamente num curto período de tempo devido fatores exógenos à negociação. Enfim, então sem potenciais catalisadores programados até então. S&P. É o gráfico que a gente vem olhando até então. Toda essa estrutura aqui, falar um pouquinho rapidinho do mercado americano, toda essa estrutura aqui, até então me parece uma estrutura de correção, tá? Apesar do mercado estar subindo lá fora há algum tempo, né? Enfim, vem numa toada positiva o S&P desde o 3.850 até o 4.230 aí aproximadamente. Olhando para as maiores escalas de tempo, gráfico semanal aqui, por exemplo, não tem ainda características de retomada dessa eventual tendência de alta, né? Que poderia eventualmente levar o ativo lá no 4.800 de novo, topo anterior. Não vejo isso como mais provável nesse momento. Apesar do mercado estar subindo, obviamente, né? A gente está olhando uma escala de tempo maior, tá? Esse aqui é o índice com uma melhor característica aqui de mercado de tendência de alta, né? Ele veio atrasado em relação aos outros índices e a gente pode ter uma noção disso olhando para esses gráficos aqui, tá? Ó. Então, esses 4 gráficos da esquerda aqui são as ETFs dos índices americanos, né? SPY aqui na esquerda, superior esquerdo. Logo à direita, Dow Jones. Logo abaixo, Russell 2000. Logo abaixo, QQQ, que é a ETF do Nasdaq, tá? Então, a gente vê que, comparando os índices, né? E a gente olha a estrutura de preço de cada um deles nessa escala de tempo, né? A gente está olhando agora um gráfico de 240 minutos. A gente vê que Russell 2000 e Dow Jones não tem cara nenhuma de alta até então, né? Apesar de positivo na sessão, não tem cara nenhuma de alta nessa escala de tempo aqui, tá? Muito mais uma zona de congestão no Russell 2000 e no Dow Jones, tá? Então a gente vê Nasdaq liderando aqui os 4 índices, né? Tendência de alta nessa escala de tempo. S&P sendo levado pelo, pelo Nasdaq, mas, enfim, ainda a confirmar esse breakout. A gente tem uns topos anteriores aqui importantes também para eventualmente serem rompidos. Mas dentre os índices americanos, o que mais tem cara de alta até então é o Nasdaq, né? Vem sendo destaque aí nas últimas sessões. Dito isso, Brasil. Índice dólar. Bom, na sessão de ontem, sessão com menos liquidez, né? Por conta do feriado nos Estados Unidos. Índice superior esquerdo. Aqui a gente olha um gráfico de 120 minutos. Toda essa estrutura aqui, estrutura de correção. Minha avaliação é que estamos, né? O mercado está numa fase de correção, a partir do topo em A, deste topo, essa estrutura aqui é a correção da correção, onda B, tá? E aí vamos fazer o seguinte, ó, marcar, jogar para cá, sincronizar. Aí é o mesmo quadradinho que está em cima, está embaixo, tá? Quando a gente diminui o tempo gráfico, basicamente está pegando uma lupa e olhando dentro dessa estrutura aqui, tá? Porque o que acaba importando, o que é importante para operar no intraday, né? Para fins de day trade, obviamente entender a estrutura que está se formando num tempo gráfico acima, né? E quando a gente fala tempo gráfico,
é uma referência aos fractais, tá? Todos os mercados, todos os mercados, né, de livre negociação, eles, para sair de um ponto A e chegar até um ponto B, eles usam essa estrutura fractal aqui, tá? Então é por isso que quando a gente olha um tempo gráfico maior, né, diminui o tempo gráfico para trazer para o intraday, tá? A gente percebe as mesmas formações gráficas por conta das propriedades fractais. Então essas pecinhas aqui, elas acontecem em todos os tempos gráficos, tá? Então a gente diminui o tempo gráfico aqui, ó, embaixo a gente está olhando um gráfico de 30 minutos, por exemplo, e a gente percebe que nas últimas sessões o que vem acontecendo é zigue-zague, tanto para cima quanto para baixo, tremenda indefinição, e a expectativa é que, de fato, cada onda dessa aqui marcada no gráfico superior tem a sua personalidade, tá? E a personalidade da onda B, conforme mencionei, né, conforme venho mencionando nas últimas transmissões aqui, a expectativa é que essa onda B, ela tenha a característica de confusão, né? Por que confusão? Porque, primeiro de tudo, onda B é a correção da correção. Então, onda A, onda B, onda C, tá? Sendo que numa escala de tempo maior, isso é uma correção de escala de tempo WXY, tá? Então, dito isso, no intraday, e por que, que isso é importante no intraday? Para a gente saber qual é a estratégia mais apropriada para se utilizar no intraday, certo? Por exemplo, estratégia para se operar em range de negociações, que basicamente é compra, suporte, venda e resistência, ou estratégias para se seguir tendências, né? Que a gente aposta aí, por exemplo, num desenvolvimento de uma tendência no intraday, que aí, ó, obviamente, o mais apropriado para isso é rompimento de pivô, dentre outras estratégias que é possível de utilizar para se colocar na tendência, né? Na tendência, seja de alta, seja de baixo do ativo. Rompimento de pivô de alta, de baixa, tá? Então, obviamente, se uma tendência se desenvolver no intraday, a gente espera, a expectativa é de topos mais altos e fundos mais altos numa tendência de alta e fundos mais baixos e topos mais baixos numa tendência de baixa. Obviamente, a gente vai ver rompimento de pivô e aí sim esse rompimento de pivô te coloca na tendência. Não é o que está acontecendo nessa escala de tempo, né? O que a gente percebe aqui são falsos rompimentos, tá? Por quê? Porque o mercado está usando pecinhas de correção, tá? Nessa onda B. Ela é composta exclusivamente por peças de correção. É por isso que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Bull trap para cima, bear trap para baixo, né? O que é bull trap e bear trap? Quando finge que rompe e volta para range. Finge que rompe para baixo, volta para range. Sobe e volta para range. Finge que rompe para cima, cai e volta para dentro da range, tá? Por quê? Porque são pecinhas de correção, estratégias de rompimento de pivô, ou seja, de trend following, que é seguir tendências, né? Nesse contexto de correção, no ambiente de correção, não são as estratégias mais apropriadas, né? As melhores estratégias são para operar curtos movimentos, vamos chamar de scalping, né? Ou de ondas de impulso de curto período de tempo. Por quê? O ambiente é de correção, tá? E aí quando a gente traz isso para o intraday, 30 minutos já é intraday, né? Mas para uma escala menor de tempo ainda, por 4 minutos, a gente tem esse resultado, né? Ó, esse aqui, esse FIB 360 eu tracei com informações do dia 26, né? Ou seja, da última sexta-feira, e representou bem aqui os níveis de suporte e resistência que o mercado usou tanto na sessão da sexta-feira quanto na sessão de ontem. Ó, topos, fundos, ó, em diversas ocasiões. Bear Trap, fingiu que rompeu, voltou, certo? Ó, tá? Então, esse grid, o mercado, qual é a conclusão que a gente chega? Que o mercado está desenvolvendo a estrutura de preços de acordo com esta proporção aqui, ó. Essa mesma proporção, tá? Quando a gente usa Fibonacci, é sempre uma questão de proporção, exclusivamente isso, tá? Então, o mercado está formando ondas com a proporção que a gente identificou lá em cima como provável para o mercado usar, se desenvolver. O que a gente pode testar aqui, inclusive, vamos testar esse pivô aqui de cima, para ver se encaixa melhor no contexto da movimentação de preço.
A gente pode usar esse aqui. Tá bem travado no meio do caminho, né? Enfim. Então, tremenda zona de indefinição no índice futuro, tá? A gente vai ter que esperar o mercado abrir para ver eventualmente em que zona de suporte e resistência vai abrir. Alternativamente, a gente tem uma zona de um grid de projeção de resistência aqui que o mercado também está usando, né? Por essa projeção ser mais recente, a gente vai continuar com essa aqui no momento que está representando bem os níveis de suporte e resistência que o mercado está usando para formar a estrutura, tá? Dólar futuro. Bom, gráfico superior da direita, 120 minutos. O que a gente percebe que dentro dessa zona de congestão que o ativo vem trabalhando desde março de 2023, já vem trabalhando nessa range de preços há algum tempo, né? E a gente pode observar alguns sinais direcionais aqui, ou pelo menos de esgotamento da tendência que vinha sendo de baixa, fundo duplo no 4.900, a partir do fundo duplo, correção, tá? Este canalzinho vem contendo esse movimento de correção. A gente acompanhou esse fundo, esse topo aqui se formar perto de uma região de confluência também. Ontem, mercado formou fundo na região de confluência de S5 novamente, região do 4.970 com 4.985. Mas também zona de indefinição, né? Por que indefinição? Porque o mercado está usando pecinhas de correção também, tá? Para o mercado, para a gente eventualmente presenciar um breakout nesse mercado, das duas uma, tá? Ou o fundo duplo confirma a reversão de tendência e o mercado rompe para cima numa nova tendência, né? E a gente vai chamar uma tendência de alta. Ou o mercado continua dentro do canal, terminou a correção, A, B, C, retoma a tendência de baixa. Tá? Tendência esta que vinha sendo de baixa, a estrutura prévia de impulso aqui de toda essa correção é uma estrutura de baixa, então a gente considera ainda tendência de baixa. A questão é, o fundo duplo reverteu a tendência ou não? Tá? Então é importante observar o comportamento do preço dentro desse canal e o eventual breakout, né, seja para cima, seja para baixo, para determinar se a gente vai ter uma reversão de tendência, né? E aí, agora, o ponto importante desse gráfico é, então, pivôzinho no 50,040, 50,49 é importante. Pode eventualmente liberar o preço para buscar a próxima zona de resistência lá em cima, e a gente está falando no 542,5, próxima zona de confluência. Ou para baixo, enfim, mais importante nessa estrutura aqui, diria que é o fundo em B, 4941,5. Tá? Como a gente está olhando, obviamente, um gráfico de maior escala de tempo, gráfico de 120 minutos, a amplitude entre suporte e resistência, nesse caso que eu marquei aqui os pivôs, a amplitude é grande, né? Por isso, tá? Esse mesmo canalzinho no gráfico aqui de baixo, 30 minutos, é o que a gente observa, a mesma característica que a gente vê no índice, né? Canalzinho, é o que a gente vê no dólar também. Então, dentro do canal aqui, a movimentação tende a continuar errática, né? Ou seja, sobe e desce, negociando o mesmo preço, porque são peças de correção também. Então, o ambiente de correção, tanto no índice quanto no dólar, tá? Mais apropriado nesse tipo de cenário é diminuir a escala de tempo, né? Operar uma escala de tempo menor para eventualmente aproveitar os menores fractais do mercado. Olhando o gráfico de 4 minutos também, para para equivaler ao índice aqui, né? Enfim, ambos com o mesmo tempo gráfico, o que a gente observa aqui é que essa estrutura aqui de pivôs é a proporção que o mercado vem usando aqui nessa estrutura. Tá? A gente percebe que tem fundos e topos em várias ocasiões dessa projeção com FIB 360. Tá? Ó. Então, em diversas ocasiões, o mercado está usando esse grid e dá para a gente confiar, eventualmente identificar potenciais operações aqui no dólar futuro. Joia? Lembrando que hoje, dia 30, né? Amanhã vence o contrato de dólar, mas hoje o que tem mais liquidez é o junho ainda. Liquidez de amanhã talvez passe para o julho. Série N de navio. Hoje ainda M de Maria. Joia? Vamos passar pelos chats aqui. Adalberto, bom dia. Feedback da Sul. Estão falhando e cortando. Pois é, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já compartilhei no grupo do Telegram
para quem está no grupo do Telegram, lá eu postei um link alternativo para assistir pelo TradingView, tá? Então, esse é o link alternativo. A gente já teve problema com o YouTube na transmissão de ontem. A gente fez algumas modificações aqui achando que hoje ia resolver, aparentemente não resolveu. Enfim, vamos empenhar esforços aqui para resolver para amanhã, tá? Então, alternativamente, quem não está conseguindo assistir pelo YouTube, TradingView, a transmissão está pelo TradingView também, tá? Mesma coisa. Joia? E aí, pessoal, alternativamente, olha o que eu posso fazer por vocês. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir uma exceção aqui, se vocês quiserem, inclusive, eu posso convidá-los para. Vamos ver se, de acordo com o desenrolar aí da transmissão, se vocês quiserem, eu libero acesso para vocês para ver minha tela pelo Zoom, tá? E aí é sem atraso, sem. Enfim, me digam aqui pelo chat se vocês quiserem que eu autorizo o acesso para vocês aqui, tá? Pelo Zoom. Se vocês tiverem também instalado aí o software para assistir, libero para vocês na sessão de hoje para resolver esse problema de YouTube, tá bom? Bom, o mercado já em leilão, né? Começa às 8h55, mas como faltam 2 minutos e meio ainda para a abertura para as 9 horas, em ponto, não dá para confiar muito nesse preço ainda, né? Tem que esperar chegar mais perto das 9 horas para a gente eventualmente identificar um possível nível de abertura para os mercados aí. Lembrando que não importa o preço que abra, né? O nosso trabalho aqui não é fazer previsão de nada. Nosso trabalho é reagir apropriadamente ao cenário que nos é proposto. Então a gente reage ao nível de preço, né? Essa é a dinâmica. Olhando o gráfico de price action aqui, essa telinha, gráfico não, né? Essa telinha que eu uso para fazer a leitura do price action, o que a gente vê ontem é a tremenda indefinição, né? Enfim, tanto no índice quanto no dólar. Então sobe, desce, não acaba não mudando. Na maior escala de tempo, né? Se a gente olhar no gráfico de maior escala de tempo, não saiu do lugar, certo? Ó, tá? Então nesses mesmos níveis de preço. Vamos acompanhar aqui quantas vezes o ativo já passou por esse preço. Ó. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, o meu ponto é, o ativo vem trabalhando nessa mesma faixa de preço há algum tempo, né? Não é de se esperar que haja um breakout dessa range até então, né? A não ser que eventualmente confirmado, mas, enfim, mesmo nível de preço que vem nessa zona de lateralização aqui há algumas semanas, desde o dia 16 de maio, sim, há algumas semanas, a gente está vendo 15 dias pelo menos o preço, o ativo nesse mesmo nível de preço, ó, uma range. Deixa eu olhar o gráfico de 30 minutos, apesar de ter um canalzinho de alta aqui, vamos esconder o canal. Ó. É uma range de preços, certo? Ativo há algum tempo já aqui trabalhando nesse preço, nessa range de preços aqui, né? Esses botõezinhos aqui mais atrapalham que ajudam, eu vou tirar eles daqui, vamos ver como é que faz para tirar. Alguém com mais experiência nos botõezinhos sabe me dizer como é que eu arranco esses botõezinhos daqui? Enfim, não vou descobrir isso agora, né? Daqui a pouco a gente tenta descobrir. É... Será que é por aqui? Bom, deixa quieto. Pergunta, Adalberto, Ricardo, qual minério de ferro faz correlação com Vale? Eu uso esse aqui, ó. Contrato contínuo.
Esse aqui, ó, FF1. Esse aqui, tá? Iron Ore, TSI Futures. Esse é o FF1 primeiro vencimento, FF2 segundo vencimento. Mas aí, quando você for fazer isso, Adalberto, você tem que sempre trabalhar na mesma moeda, tá? E aí, se você usa o TradingView, eu tô assumindo que você use, você tem que vir aqui na escala do gráfico, ó, tá vendo aqui? Tá em dólar esse gráfico aqui. Das duas, uma, ou você transforma tudo em real, ou você transforma tudo em dólar, entendeu? A gente não pode ter o efeito do câmbio a gente não pode ter o efeito do câmbio na comparação, não é o desejável, né? Entendeu? Índice abriu literalmente no meio da range de novo. E dólar também é muito perto do preço do fechamento de ontem, sendo a 5.002, mas também dando continuidade a esse movimento. Dentro do canalzinho aqui, né? Que a gente vem acompanhando algumas sessões também. Esses gráficos aqui são de maior escala de tempo. Portanto, até que de fato haja um breakout dessa range no índice, não dá para a gente pressupor que vai romper para cima ou para baixo, certo? Até porque também, numa interpretação de Elliott Waves, uma escala de tempo acima, né, uma acima dessa range que a gente está vendo aqui no 30 minutos, tá? O ambiente é de correção mesmo, né? Enfim, então a expectativa é que é de range mesmo, né? Enfim, é essa a expectativa, de fato. E como opera dentro dessa range? Basicamente, o que eu gosto, a maneira como eu enxergo que eu prefiro atuar num cenário como esse é usar os menores fractais, né? Então a gente tem que entender. Obviamente a gente já tem que saber que a gente está dentro de uma range, tá? Então como você tem que pensar para operar índice? Vou usar o caso específico do índice, tá? Como você tem que pensar para entender como operar? Vamos partir das seguintes premissas. E aí não é achismo, né? É fato. O preço já passou por. O ativo já passou por esse preço em mais de 10 vezes nas últimas sessões. Tá? Então, níveis de suporte e resistência, eles tendem a ser rompidos aqui com seja, enfim, aí numa primeira batida pode respeitar, mas eventualmente pode ser rompido. Tá? Isso por quê? Porque o preço já passou tanto para cima quanto para baixo em diversas vezes nessa mesma faixa de preço. Tá? Então, se a gente for falar em resistência, qual é a mais importante? É só lá em cima, lá no 112, 300, 400, né? 300 barra 500 ali em cima, tá? Por quê? Porque é onde o mercado, ó, FIB 360, tá? Qual que é a mais importante? 112, 400 lá em cima, cravado no FIB 360. Então, essa é a única zona relevante de resistência, dado esse contexto aqui de correção, certo? Então, a gente tem que partir de premissas. A premissa é essa. Aqui no meio, qualquer coisa pode acontecer numa escala de tempo menor, ou seja, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e aqui não muda nada. Não muda nada como assim? Porque o ativo pode continuar trabalhando dentro dessa range por algum tempo, pode continuar aqui, ó. Continua, trabalha, range, range, range. E na maior escala de tempo, aqui em cima, por exemplo, não muda nada, né? A perspectiva continua sendo de onda B, certo? Então, nas menores escalas de tempo, a movimentação é mais errática dentro dessas ranges de negociação de maior escala de tempo, ou seja, o gráfico de 4 minutos que eu uso aqui, ou de 5, enfim, tanto faz, tende a ser completamente sem tendência no meio dessa range. Ó. É o que a gente vê aqui. Ó. Esse é o gráfico de 4 minutos. Completamente sem tendência. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tá? Então, a forma de encontrar operações para operar nesse cenário de correção complexa é diminuindo o tempo gráfico, né? Nesse caso aqui a gente está olhando o gráfico de 4 minutos. Eu não gosto de ir muito mais abaixo disso. Eu só vou abaixo para entender, para olhar dentro da... É a mesma coisa, pegar a lupa e enxergar dentro da estrutura, tá? Porque o que me importa
Quando eu diminuo o tempo gráfico para baixo de 4, eu quero enxergar as subondas, só para isso, tá? Para entender, para tentar identificar qual pecinha dessas aqui o mercado está formando. Joia? Só para isso. E muitas das vezes, mesmo assim, é difícil de identificar. Ou seja, o índice está numa range de preços. No 30, está numa range de preços. Se a gente trazer por 4 minutos também, tem outra range aqui, ó, que é o que a gente está enxergando no 4 minutos. Ó. Essa range vermelhinha. Que é esse topo aqui. Então tá na range no 4, tá na range no 30 minutos, enfim, é só range de negociação, comportamento errático do preço, tá? Então, como se identifica potenciais operações? A gente tem que analisar a estrutura de preço, essa estrutura aqui, nessa menor escala de tempo, e tentar identificar alguma pecinha, um potencial, e aí as melhores tendências se formam com ondas de impulso, né? Enfim, uma potencial onda de impulso eventualmente se desenvolver para surfar na tendência, que seja no intraday, né? E aí tendência é um conceito relativo, né? Pode ser uma tendência de meia hora, 1 hora, 2 horas, entendeu? Já é, já consegue ser extremamente lucrativo uma vez que você consiga identificar, tá? E aí, obviamente, né? Aplicar outros conceitos como estabelecimento de níveis de stop loss, de alvos de lucro, enfim, mas dada a estrutura que está na tela de índice até então não é possível, são muitos cenários possíveis, né? Como você tem que pensar? É assim, ó, aí onde está, se cair ou se subir, não vai mudar nada, tá? Então não é possível identificar uma potencial operação dado o contexto atual do ativo, de movimentação de preço do ativo, né? Já dólar, trabalhando numa região de suporte, ó, vamos tirar o FIB 360 até então. O dólar, a partir desse topo aqui, desse topo duplo, inclusive, ó, a partir daqui é possível determinar uma interpretação aqui de Elliott Waves, ó, chamada um ABC. Não dá para dizer isso. Agora ficou melhor. Essa estrutura aqui é um flat expandido. Ó. A caiu em 3. B subiu em 5. C, diagonal em 5 de C. Essa estrutura no topo aqui é um diagonal. Ó, diagonal de terminação, ending diagonal, acontece em lugares específicos da estrutura, como por exemplo onda 5, né? Onda 5 de C nesse caso, tá? Então, à medida em que a gente estabelece um cenário de Elliott Waves para eventualmente mais provável, né? Tem que sempre pensar em cenários quando a gente fala em Elliott Waves. Esse cenário que está na tela é o que eu considero mais provável no momento, tá? Portanto, olhando para as maiores escalas de tempo, inclusive, ó, no 30 minutos, teve um teste no topo, enfim, eventualmente uma onda de baixa se desenvolvendo aqui, tá? Numa correção de maior escala de tempo. Então a gente trabalharia com este cenário aqui, ó. W, X, Y para baixo, tá? Então, minha perspectiva para a sessão é de baixa no dólar, dado esse contexto aqui. E aí, o que a gente precisa? A gente já tem um cenário, certo? A gente precisa achar um gatilho, um padrão de entrada, onde a gente consiga determinar risco da operação, onde a gente vai entrar, onde a gente vai sair. Seja no loss, seja no gain. Entende? Então, perspectiva de baixa nesse contexto aqui, tá? De onda Y para baixo. Agora é só encontrar o gatilho. Joia? Pessoal, 2 minutinhos, já volto aí.
Bora, estamos de volta. E aí, correção complexa. O que é uma correção complexa? Quando o mercado junta duas dessas pecinhas aqui, tá? Para formar duas ou mais dessas pecinhas para formar o padrão. Ondas Y, né? Olhando sob essa perspectiva aqui, ó, ondas Y, usualmente elas vão ser, e aqui seria um double zigzag, né? Então seria um zigue-zague, ó, ABC, 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 tá? Essa é a minha expectativa para o dólar, certo? Portanto, o foco é nessa estrutura ABC que está por se formar. Esta aqui, ó, a partir do topo, eu quero ver um ABC, certo? Esse é o cenário. E aí, essa ondinha A, ela tem uma característica que a gente precisa enxergar também, que é de impulso. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso é regra de Elliott Waves, tá? Então, essa onda A do zigue-zague, ó, essa onda A aqui, esse é um zigue-zague, essa estrutura, é exatamente essa estrutura que eu estou esperando para baixo no dólar, tá? Só que, até então, até a gente não enxergar essa estrutura de 5 ondas em A, tudo isso é só uma interpretação, certo? Ó, tá? É uma interpretação de Elliott Waves, que neste momento eu considero provável. Tá? Só que o que a gente precisa... Conforme eu mencionei anteriormente já, o trabalho é reagir. Né? Então, à medida em que a gente, observando agora a estrutura de preço, a formação do preço, né? O que a gente quer ver aqui? A formação do... E aí a análise price action mesmo. O que eu quero ver aqui? A gente já tem um cenário, certo? Eu quero ver isso. Ó. Eu quero ver essa estrutura se desenvolver. Não exatamente com essas proporções, né? Obviamente que quando a gente olha o desenho do livro, é muito mais fácil de enxergar, né? Ó, essa é a estrutura que a gente está procurando, tá? Numa análise alternativa, se romper o topo de C aqui, aí eventualmente a gente tem que rever o cenário mais provável, né? Que a gente vai trabalhar. Mas, até então, esse é o que eu considero mais provável no momento. Índice está difícil de determinar algum cenário aqui, qualquer coisa pode acontecer, né? Dado o contexto de correção, range da range, né? Tá na range no 4 minutos, tá na range no 30 minutos, enfim. Tá encaixotado dentro de uma estreita range de negociação, não tem o que fazer no índice por enquanto. Ó, o que eu mencionei, bull traps e bear traps, ó, topo. Finge que rompe, volta, tá? Então isso é bull trap. E por que é importante, de novo, ressaltar o grande valor da teoria de Elliott Waves, que muitas das vezes não é o que fazer, é o que não fazer, tá? E eu falei já antes da transmissão, o que não fazer? Usar estratégias de rompimento de pivô, por exemplo, ou rompimento de zona de suporte e resistência. Por quê? Porque isso tende a acontecer. Bull trap. Aqui embaixo, mesma coisa. Bear trap. Certo? Então, muitas das vezes, não é o que fazer, é o que não fazer. O que não fazer? Estratégia de trend following. Trend following é de seguir tendência, né? Certo? Porque os rompimentos tendem a ser falsos. Quer dizer que todos os rompimentos vão ser falsos? Não. Quer dizer que tem grande chance de ser. Estatisticamente, tem grande probabilidade de ser falso. Né? É isso que eu quero dizer. A gente está observando uma onda de impulso se desenvolver no dólar para baixo? Até então, ainda não também. Tenho que fazer então em algum dos mercados? Também não tem nada a fazer em nenhum dos dois, de forma objetiva. Lembrando que 90% do trabalho do trader é esperar. É esperar. 90% do tempo é esse.
Esperar o quê? Uma condição vantajosa para que você execute a sua estratégia, certo? Alternativamente, no dólar, é uma correção complexa, a onda X não acabou, eventualmente a Y ainda nem começou. A gente pode pensar num cenário assim, ó. O índice já está dentro de uma range, né? Uma range de 30 minutos, uma range de 4 minutos, 5 minutos, que seja. E ainda também tem a range de abertura, né? Range de abertura é onde o ativo trabalha entre a região de máxima e mínima, e aí, usualmente, o índice, ele, enfim, enrola. Usualmente não, né? Mas é comum o índice enrolar até as 10 da manhã, que é quando abre o mercado à vista, certo? E aí novos participantes entram no mercado. Então tende a ter menos liquidez no, tende a ter menos liquidez nessa parte da manhã, entre 9 e 10, porque tem menos gente operando, né? O índice, especificamente. Isso não serve para o dólar.
Olhando pelo FIB 360 aqui no índice, também é possível observar que os topos anteriores aqui agora foram de fato projetados pelo FIB 360. Né? Vamos trabalhar com isso aqui, ó, tá mais clean. Pessoal do YouTube, melhorou a transmissão? Estão conseguindo assistir? Se a gente diminuir a escala de tempo para tentar enxergar a estrutura aqui de preço no dólar, de formação de preço no dólar, o minuto fica muito ruim, né? Vamos tentar enxergar com 2 aqui. Pode-se inferir que talvez se trate de uma onda de impulso de menor escala de tempo, né? Faz parte dessa estrutura da onda X aqui. Mas considerando também que no dólar, né? Ambiente de correção, tá? A gente não enxerga tendência nessa escala de tempo aqui, né? No 30 minutos não existe tendência, existe correção. Mesmo cenário parecido com o do índice, quando a gente compara um mercado com o outro, ambos estão em período de correção, tá? Tanto o índice quanto o dólar. Dólar numa correção, aparentemente num double zigzag, né? A, B, C para cima. Na verdade, A, B, C, X, A, B, C, correção WXY aqui no dólar também. E aí, deixa eu desenhar para vocês, ficar mais fácil de entender. Ó. ABC. Uma vez completado esse ABC, onda X para baixo e depois próximo ABC. Tá? Nessa escala de tempo, isso que a gente está esperando. E tudo isso faz parte de uma correção de maior escala de tempo. W, X, Y. Tá? Essa é a estrutura. Mas fato é que não está encaixotado dentro de uma range assim como está o índice, né? Apesar do mercado, apesar de o índice, né? Vir de uma tendência de alta, né? O mercado se valorizou. Saiu do 102 mil pontos, foi para 112 mil, aproximadamente 10 mil pontos. Aqui no topo, o que a gente observa, congestão, né? E como a gente eventualmente identifica que aqui a partir daqui, por exemplo, desse fundo, não é a retomada desta tendência de alta, porque o mercado subiu em 3 ondas, ó. A, B, C. Isso não é mercado, isso não é tendência. Tendências são formadas por pecinhas de impulso, tá? Impulso. Note a estrutura, a subestrutura dessa representação gráfica. Ondas de impulso. Ondas de impulso não são compostas por 3 ondas, tá? Então é por isso que o mercado não rompeu para cima, né? O ponto que era resistência anterior aqui, topo anterior.
Por quê? Porque se trata ainda de um movimento de correção, tá? Então, corrigindo para baixo, ABC, ABC para cima, pode emendar mais um ABC para baixo, certo? Por isso que eu disse que qualquer coisa pode acontecer. Isso é um conceito importante, inclusive, eu mencionei aqui outro dia também. Do livro, qual que é? Do Mark Douglas, Trading in the Zone, tá? Que basicamente diz que um conceito do livro, né, um dos conceitos mais importantes do livro, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Né? Quando a gente trabalha com Elliott Waves para operar, a gente trabalha com cenários, mas sempre abertos à possibilidade de que o seu cenário, eventualmente, que você atribuiu maior probabilidade, não esteja correto. Né? Talvez. E aí a gente pensa em cenários. No mínimo dois, né? Eu usei o plural, cenários. A gente tem que ter o cenário preferido, que é o cenário que a gente considera mais provável na ocasião, e um cenário alternativo. Né? Muitas das vezes o alternativo se prova verdadeiro. Como no dólar, por exemplo. Né? Ó, vamos voltar para o dólar aqui. O cenário de onda Y para baixo ainda não está se desenvolvendo. Né? Eventualmente uma onda X ainda se formando. E é por isso que Elliott Waves não é usado exclusivamente, não dá para falar, eu só opero Elliott Waves. Não dá isso. Por quê? Porque a gente precisa confirmar o cenário de Elliott Waves com price action. Tá? Se o comportamento do preço a gente não enxergar a estrutura de preço que a gente eventualmente projetou com a análise de Elliott Waves, então não tem setup, não tem trade, certo? O price action é o que vai eventualmente permitir ou não que você opere no contexto de identificar oportunidades, né? Então, uma vez identificada uma oportunidade, uma vez estabelecido um cenário de Elliott Waves, um mais provável, que é o que você vai trabalhar, o alternativo ele está no banco de reservas, né? Se o price action contradizer o cenário preferido, que até então considerava ser o mais provável, que eu considerava com esse diagonal aqui no topo dessa onda C, por exemplo, que na verdade parece não ser um diagonal dessa escala de tempo, né? Enfim, sem a confirmação de uma onda de baixa, ou seja, de uma estrutura de menor escala de tempo com essa cara aqui, de impulso, que é o que a gente espera numa onda A, de um zigue-zague, então não tem o que fazer, certo? O mercado saiu lá dos 5.003, estava 5.030, já subiu 30 pontos. E o que a gente tem que notar de interessante também é o seguinte, que é uma coisa que eu menciono constantemente também. Correlação entre índice e dólar. Né? Os dois ativos, índice abriu ligeiramente acima do fechamento de ontem, dólar abriu ligeiramente abaixo, dólar já puxou, rompeu o pivô, índice não saiu do lugar. Né? O que a gente espera quando um suba é que o outro caia. Isso dá a correlação negativa entre os dois ativos. Tá? Só que nas últimas sessões, na última semana, inclusive, o que a gente vem observando, e eu já mencionei, não dá para usar como parâmetro um setup de compra em um para validar um setup de venda em outro ativo. Independente seja venda no índice compra no dólar ou compra no índice venda no dólar. Não dá por quê? Porque a correlação está muito próxima de zero, menos 0,3. Deixa eu confirmar só o número de hoje. Menos 0,3, menos 0,36. Ou seja, não dá para confiar muito perto de zero. Né? Os ativos não têm nenhuma relação estatística no último mês, né? Eu estou dizendo porque é o período que eu estou olhando aqui na correlação. É por isso que a gente está vendo os dois subindo, certo? Ó, os dois subindo. Dólar acima do ajuste de ontem e índice acima do ajuste de ontem. Tanto do fechamento quanto do ajuste. Né? Então a gente tem que saber quando a gente pode confiar na correlação. Né? E obviamente a gente tem que acompanhar a correlação entre os dois ativos. Né? Por exemplo, quem viu o dólar puxando e vendeu o índice, por conta disso, obviamente está mal vendido. Né? O ativo está na máxima até então. Certo? É isso que eu quero dizer. Então não dá para confiar. Tem períodos em que dá para confiar, tem períodos em que não dá para confiar. Por quê? Porque os drivers são diferentes. O que são drivers? São os motivos fundamentalistas, pelos quais os mercados se movem. Né?
Algumas vezes os players dos dois mercados estão olhando os mesmos drivers, algumas vezes não estão olhando os mesmos drivers. O mercado está se mexendo por um outro motivo. Qual é esse motivo? Eu não faço a menor ideia. Não dá para dizer, o dólar está subindo por causa disso, disso, disso. Não dá para cravar. Tudo vai ser uma especulação minha. E na verdade, não só eu, como qualquer analista, né? E na verdade, para fins de day trade, não importa. Por que o dólar está subindo? Não faço ideia e não importa. Por quê? O que importa? Price action. Para quem é day trader. Então, você tem que saber claramente quais são as competências que você precisa ter para ser day trader. Quando você é day trader, você está especulando a mudança de preço. É sobre mudança de preço, tá? Não sobre o valor do dólar. Qual é o valor justo do dólar? Não faço ideia. A gente precisa de um modelo econométrico para responder essa pergunta. Complexo. É o que o Banco Central tem, né? O Banco Central trabalha com algum nível de dólar, tá? Então, e instituições financeiras, por exemplo. Você precisa de um modelo econométrico para operar day trade de dólar? Não, não precisa. Você precisa identificar desequilíbrios entre compradores e vendedores, só isso. Simples assim. Então não adianta ficar intelectualizando muito o negócio, a tomada de decisão, porque isso tem mais a te prejudicar do que a ajudar, porque você forma vieses, né? E operar com vieses é perigoso. Quando a gente perde a objetividade da análise, é quando eventualmente a gente comete os piores erros, né? Como, por exemplo, estar vendendo dólar em todo esse movimento de alta. Ah, não, o dólar. Vou dar um exemplo, tá? Ah, não, o dólar tem que cair porque, sei lá, a bolsa lá fora está subindo. Tem gente que pensa assim. Ah, o dólar tem que cair. Se você já parte dessa premissa, olhando essa estrutura aqui, o que você vai procurar? Você só vai procurar oportunidades de venda, porque você está enviesado já, você já decidiu que você quer vender, certo? Perdeu a objetividade da análise. Isso é um viés cognitivo. Você só enxerga, é um viés de confirmação. Você só enxerga informações na tela que confirmam a sua opinião que você já tem. Isso é importante saber também. Ou seja, a partir do momento em que você identifica que está operando enviesado, sugiro que não opere. Vieses são perigosos. Tiram os vieses tanto cognitivos e aí quando a gente fala em vieses cognitivos, existem dois tipos de vieses cognitivos, né? Os que reforçam as nossas crenças, que são crenças que a gente já tem, ou vieses que tenha muito mais a ver com a forma como a gente calcula, a gente lida com números, né? Principalmente estatística, probabilidades, tá? Então são esses dois tipos de viés cognitivos que muitas das vezes é, eles prejudicam a nossa tomada de decisão. Sem contar os vieses emocionais, né? Esses são os mais difíceis de lidar. Falando só dos viés cognitivos até então. Tem a ver com a cognição, né? Então, analisando os mercados de forma objetiva, no índice, o que a gente vê? Nada. Dentro da range. Trabalhando dentro da range, acima de uma zona de suporte, abaixo de uma zona de resistência, estreita, né? 340 com 510. Vai fazer o breakout para cima, acima do 510? Se fizer, tem upside até 850, próxima zona de confluência pelo FIB 360 aqui. É possível operar esse tipo de movimento? Sim. O que a gente quer ver um breakout? A gente tem que adaptar a estratégia ao que tem no mercado para operar, né? Gosto de operar esse tipo de movimento, breakout de uma zona de uma zona de resistência para zerar na próxima zona de resistência. Essa é a essência do FIB 360, né? Quando o mercado rompe uma zona de confluência, tende a buscar a próxima. Eu dei uma limpada nesse grid, mas
se a gente voltar com ele aqui completo, a gente vai identificar que a maioria dos pivôs dessa estrutura estão, estão projetadas pelo FIB 360 aqui, ó. Tá? Ó. Mas é uma zona de congestão, né? As zonas são muito apertadas entre uma e outra, certo? Entre uma e outra. Porque não tem tendência o mercado, né? Ah, mas você não falou que o mercado é fractal. Sim, é fractal. Então, o que daria para fazer, por exemplo? Vamos diminuir o tempo gráfico? Se a gente olhar o gráfico de 1 minuto, por exemplo, e desconsiderar a range, aqui a gente está vendo tendência, certo? Topos mais altos, fundos mais altos. Fundo, topo, fundo, topo. Aqui, no 1 minuto, tem tendência. Concorda comigo? E no 1 minuto também é possível usar o FIB 360 para fazer projeção. Agora eu vou ensinar a metodologia que eu uso para usar o FIB 360. Ó, eu estou de olho nessa região de preço aqui, ó. Nesse topo, neste fundo, ó. Nessas regiões de preço aqui. Eu vou falar por quê. Ó, estou de olho aqui. Eu estou de olho nesses preços. Por quê? Porque eu quero que a minha projeção com o FIB 360 já seja validada pelo mercado. Então eu vou escolher uns pivôzinhos aqui. Eu não sei se vai dar certo de primeira. Mas eu estou olhando nesses pontinhos amarelos. Ó, pronto. Tá vendo? É isso que eu queria achar. Aí, neste caso, o que a gente tem? Validação pelo mercado que ele está usando este grid de preço para formar a estrutura. Qual que é o target dessa operação? Ó, rompeu o topo anterior. Nessa escala de tempo, eventualmente, óbvio, né? Se o movimento for de outra escala de tempo, o que vai acontecer? Ele pode romper e continuar o movimento. A gente tem que usar outra estrutura, uma proporção de maior amplitude que essa, para fazer a projeção. A zero de jogo, primeiro target 760, 720, 760. Lembrando, estou olhando um gráfico de 1 minuto, tá? FIB 360 funciona em qualquer escala de tempo, porque a proporção é sempre a mesma. Elas são sempre derivadas de Fibonacci. O mercado à vista vai abrir daqui a 20 minutinhos. Muitas vezes o índice espera. O mercado à vista abrir para fazer o breakout da range, enfim. Lembrando que a gente está numa range de maior escala de tempo também, né? Tem essa. Se a gente olhar na maior escala de tempo, nada muda, certo? Está lá na mesma situação. Ainda dentro da range, quero dizer. Mas a gente tem, nessa escala de tempo, a gente já tem o target no 112,370, né? Enfim, 400 aproximadamente.
E aí depende qual é a escala de tempo, como você se define como operador. Né? Não existe melhor nem pior tempo gráfico para operar. A gente tem que sempre partir da premissa que os mercados eles têm propriedades fractais, né? E de que é, os gráficos de menor escala de tempo formam os gráficos de maior escala de tempo. O que eu quero dizer com isso? O gráfico de 1 minuto forma o de 5, que forma o de 30, que forma o de 120, enfim, e assim por diante. Né? A dinâmica é sempre essa em qualquer ativo. Inclusive, eu fiz um vídeo bem legal disso, tá aqui no meu perfil. Ó. Eu estou falando de assuntos aleatórios nesse momento, né? Não aleatórios, mas que não quer dizer diretamente com o índice dólar, é porque os mercados também estão de lado os dois. Mas vamos olhar. Esse aqui, ó, esse vídeo é legal. Quebrando paradigmas da análise técnica, tá? Eu vou postar para vocês aqui. Sugiro que assistam. E a gente vai entender por quê. Postei no YouTube e vou postar no TradingView para vocês também. Joia? Então sugiro que assistam para entender por que os mercados eles têm propriedades fractais, né? Que são esses fractaizinhos aqui, ó, essas pecinhas aqui, tá? Por isso. Vamos usar a telinha do FIB 360 aqui para a gente enxergar. Lembrando que esse que está na tela é um gráfico de 1 minuto, né? A gente está enxergando a microestrutura dessa movimentação de preço aqui, ó. Falta 15 minutinhos para o mercado à vista abrir, eventualmente o breakout da range, seja para cima, seja para baixo, pode eventualmente acontecer, né? Tá flutuando aí literalmente no meio da range. Se tiver que determinar um preço de controle aqui para essa range, seria perto dos 110, 110.800, alguma coisa assim.
Dólar desenvolvendo aparentemente uma estrutura de impulso aqui. Vamos enxergar numa menor perspectiva de tempo. Hum. E aí, ambos os mercados, conforme mencionei anteriormente, né? A questão da correlação, drivers diferentes. Ambos os mercados subindo, certo? Com estrutura aparentemente de impulso, aparentemente de impulso nos dois. A gente tem que saber quando dá para usar correlação e quando não dá. Isso é importante a gente discernir também. Galera, tem comentário que eu não estou vendo aqui no. Eu fui. O pessoal da equipe avisou que tinha comentários aqui no TradingView, eu não estou vendo. Deixa eu tentar dar um refresh na tela aqui para ver se consigo respondê-los. Não tinha nem visto. Fala, Edson, bom dia, Brito. Beleza, galera? Tranquilo? Confesso que a gente está com um probleminha de transmissão aqui desde ontem. É, tentando resolver, né? Mas até então não conseguimos chegar a uma conclusão definitiva sobre como resolver. Portanto, ainda não resolvemos. FIB 360, olha lá, tá lá ainda. E aí, qual que é a questão do FIB 360? É sempre uma questão de proporção, tá? Como que a gente calculou o 760? Eu ensinei para vocês qual a metodologia que eu uso. Ó.
Eu marquei, inclusive, os pivôs que eu estava de olho. Para validar essa projeção aqui. É sempre uma questão de proporção, tá? E aí, novamente, mencionando. Se rompeu o 760 para cima, qual é... A pergunta é, o 760 é o destino final do ativo? Não. Né? Não é. Não necessariamente. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Tá? O que a gente está identificando é qual é a proporção que o mercado está usando para formar essa estrutura aqui, ó. Ele está usando essa mesma proporção. É por isso, tá? Quer dizer que ele vai usar só essa proporção? Não. Ele pode usar uma proporção de maior escala de tempo, de maior amplitude e continuar o movimento, certo? Porque a gente tem que saber que tudo é relacionado. Existe uma relação matemática na movimentação de preço aqui, né? Entre uma coisa e outra, tá? Então isso que é o importante de a gente saber. Olha lá, agora sim recebi a mensagem da turma aqui do chat. Vamos lá, ó. Pergunta, eu não sei o nome, é do Anderson, tá? Então, bom dia. Inflação fazendo preço nos juros e os juros, DI curto e longo. A gente tem que olhar, e aí, sob a perspectiva de análise técnica, o que a gente tem que fazer? Nos DIs, né? Olhar vencimento a vencimento, vértice por vértice, certo? Se a gente quiser usar os juros como parâmetro para tomar decisão no índice dólar, a gente precisa de e aí não tem como não envolver estatística. Né? A gente precisa de um modelo de regressão linear, ou no mínimo uma correlação entre os ativos, para que eventualmente a gente identifique oportunidades de um baseado na movimentação de preço de outro, certo? Olhando exclusivamente ativo por ativo, e aí a gente vai olhar um vértice de juros aqui. Vamos pegar um janeiro 25, por exemplo. É possível, está escrito 24, mas está no 25, né? Acho que é isso. É o 25 que está na tela. É possível a gente fazer análise, performar as mesmas análises que a gente usa no gráfico. Esse aqui é semanal, vamos pegar o diário. Esse aqui da direita é diário. A mesma análise que a gente usa no gráfico para índice dólar, a gente também usa para o DI, certo? Por quê? Porque sempre, a premissa é sempre a mesma. Né? O que você opera não é o dólar futuro, o que você opera não é o índice futuro, o que você opera não é o DI futuro. O que você opera é a expectativa de preço, expectativa dos outros participantes em relação ao preço do ativo. Tá? Então, basicamente, você está operando pessoas. Né? É isso que eu estou dizendo. É por isso que Fibonacci funciona e vai continuar funcionando. Agora eu estou fazendo umas simulações aqui com o FIB 360 para eventualmente identificar quais são os pivôs que estão formando preço no mercado. Eu diria que esse tem valor, ó. Fundo, fundo, topo. Enfim, todas as análises que a gente faz num ativo é possível fazer em outro, desde que o ativo tenha livre negociação. Ó, esse aqui está melhor. Tá? Então eu usei o período. E o que está fazendo o preço no DI hoje, ainda, ó, hoje, está no nível de suporte em R6, é a mesma proporção. Sabe que movimentação de preço é essa aqui, ó? Da pandemia. Ó, foi o estresse dos juros na pandemia. Tá? Então, olhando aqui, março e junho, fevereiro, março de 2020. Então, usando a mesma proporção desta movimentação de preço, os juros ainda tá usando a mesma proporção. Ó, topo, 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 fundo, fundo. Por que a gente não pegou esse fundo? Porque não necessariamente o mercado usa só uma proporção.
Tá? Se a gente testar a permutação de pivôs correta aqui, a gente com certeza vai encontrar esse topo aqui. E aí tem mais um exercício que a gente pode fazer, inclusive. Ó, tá? Lembrando que razões Fibonacci é igual qualquer razão matemática. Qualquer razão matemática. Tá? Então, para diminuir, a gente pode sempre multiplicar e dividir essas razões. Tá? Ó, o que a gente encontra aqui? Certo? Então, usando um grid, que é uma ferramenta simples, a gente encontra os topos aqui. Por quê? Eu estou simplesmente dividindo razão por razão. Tá? Então, essas subdivisões aqui é a mesma coisa que eu dividi os ratios que eu fiz a projeção. Joia? Então, análise dos juros. Sob a perspectiva técnica, é assim, basicamente as mesmas ferramentas que a gente usa para fazer análise técnica de um ativo, a gente usa para fazer de outro ativo. Todos os ativos se movimentam da mesma forma. Por quê? Porque são sempre vieses das pessoas que a gente está operando, certo? Índice dólar, ambos com um movimento de impulso no intraday. Então, quem confia ou quem está operando baseado na correlação entre esses dois ativos, totalmente não está se dando bem, né? Porque os dois estão subindo, certo? E é uma dinâmica que a gente vem observando aqui na sala há alguns dias, né? Desde a semana passada. Fala, Marcelão, tô vendo, eu sei que não tá bom, cara, no YouTube. A gente tá com um probleminha desde ontem no YouTube, fazer a transmissão no YouTube. Eu vou te pedir a gentileza, eu não sei se você tem o acesso ao TradingView, mas que assista pelo TradingView também. Eu coloquei o link de acesso do TradingView aqui no chat do YouTube. A gente de fato está com problema no YouTube, tá? É conhecido o problema. Só não consegui resolver até então. Valeu, obrigado, Marcelão. Vamos fazer uma outra simulação com o FIB 360 aqui? Agora usando uma proporção diferente. Ó. A gente vai usar uma amplitude maior, que o mercado já se estendeu, certo? Já passou do 760 lá. Essa proporção muito parecida com a que a gente fez inicialmente, ó, como é parecida, tá? 790 com 760. Mas não atende a necessidade atual. Então vamos usar uma amplitude maior ainda. Ó. Quero essa. Tô de olho aqui, ó. Topo, topo. Dá para confiar. Vamos seguir com essa. Lembrando, o próprio mercado valida a nossa projeção, tá? Ó. Próprio mercado. Tem o topo anterior na região de 350, isso também não é o acaso, né? A proporção é a mesma. Ó. R8, topo anterior. Seguimos com essa. Ó. Agora sim a gente está no fractal certo, 4 minutos. E o seguinte, né? Quem está na correlação de ambos os mercados aí, apostando na correlação negativa entre índice e dólar, está se lascando, né? Porque os dois subindo forte hoje na sessão. Ambos com movimento de impulso aqui. Ah, por que os dois estão subindo? Porque os drivers são diferentes. Certo? Os mercados se movem por razões diferentes, né? São drivers. Drivers é o que leva os mercados a se movimentar. Algumas das vezes é o mesmo driver, certo? Quando é o mesmo driver, um tende a subir, quando um sobe, o outro tende a cair. Quando não é o mesmo driver, acontece isso que está na tela. Os dois estão subindo. E é uma dinâmica que a gente já veio acompanhando ao longo da semana passada também.
Os mercados são dinâmicos, né? Não é uma correlação que hoje é positiva ou negativa, enfim, independente do cenário, uma correlação que hoje funciona, amanhã ela pode não funcionar mais. A gente tem que ficar com o alerta ligado. Mercado à vista já abrindo, 10:03, algumas ações já negociando. Vamos dar uma olhadinha nos destaques até então. Destaques de alta: Gol, Localweb, MRV, Estácio. A Vale Petro é sempre importante observar, né? Porque por conta da alta proporção no qual eles fazem parte do Ibovespa. Vale tem uns 15% aproximadamente, Petro 12, 13. Então sempre importante observar isso. E aí são diretamente relacionadas ao desempenho das commodities, né? Petróleo e minério de ferro, respectivamente. Mas lembrando, né? No índice, todo esse movimento de alta ainda está dentro da range. Lembrem-se. O que eu falei? Pode subir, cair, vem para o 109, vai para o 112. Se não romper a range, não muda nada nessa perspectiva, nesse tempo gráfico, tá? Então, o movimento do preço em ranges de negociação tende a ser errático, tá? Porque o mercado está usando pecinhas de correção. E aí, no começo da transmissão, o que eu também disse? Qual é a forma de operar dentro de uma range, então, portanto? Diminuir o tempo gráfico e identificar as pecinhas de menor fractal. Ó, as ondas elas são formadas pelas mesmas ondas de uma escala de tempo menor, certo? Então a gente tem que diminuir a escala de tempo e eventualmente identificar oportunidades com fractais menores. Em fractais menores. Né? Petro no 0 a 0, Vale ainda em leilão. Expectativa de queda na Vale, dado o desempenho do minério de ferro. Né? Enfim, por isso que é importante observar o desempenho da Vale e da Petro. Principalmente, né, os bancos também têm índice relevante, tem participação relevante no Ibovespa. Mas Petro e Vale são as líderes até então. Então, índice, com a mesma facilidade que vai e volta. Vamos refazer. Seguimos com esse mesmo. Na maior escala de tempo, dólar, eventualmente já cumprindo o resto da correção aqui, né? Provável onda C de Y. E aí de olho no rompimento desse canalzinho aqui. O rompimento desse canal pode fazer uma virada no dólar no curto prazo, né? Isso porque tem um fundo duplo na região do 4.900, que nessa escala de tempo é importante. Eventualmente rompendo o canal para cima, tem um pivô importante aí na região, inclusive está colado no pivô aí na região do 50,49. Eventualmente se romper, libera o ativo para buscar
regiões de resistência de maior escala de tempo mais para cima. Petróleo também com desempenho negativo na sessão, né? Menos 2% de queda. 2,7, 74,85 dólares. O petróleo é sempre uma incógnita, né? Isso porque não é um ativo tão livremente negociado, né? Existem influências exógenas ao mercado que influenciam na cotação do preço, na cotação do ativo. Fechou, turma? Valeu por hoje. Projeção do índice, dá para seguir com essa. Topo, a resistência mais importante no índice, obviamente, topo anterior, é a região de resistência de R8, 112,350. Se for lá, tende a ser importante, tá? Eventualmente, se romper, 112,790 para cima. Dólar, colado na resistência, 50 de maior escala de tempo, inclusive, né? 50,49, 50,50, eventualmente se romper. Tem parada no 50,90, enfim, próxima região de confluência. Lá em cima no 5,142. Fechou? Mas o índice para andar tem que fazer a lição de casa, né? Romper, sair de dentro dessa range de negociação aqui que vem atuando há alguns dias. Valeu por hoje, pessoal. Amanhã estamos de volta. Grande abraço. Bons trades a todos aí.